Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Sinto-me aqui como um sucessor do padre Gabriel Malagrida ao falar sobre a verdadeira causa do terremoto em Taiwan. Padre Malagrida foi um mártir da Inquisição maçônica estabelecida em Portugal por Marquês de Pombal, um terrível e corrupto homem que levou Portugal para os caminhos que os livre-pensadores forjavam para a ruína, não só de Portugal, mas de toda a Europa. Caminhos que tendiam a separar a Europa cristã do seu verdadeiro rei, legítimo rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitado, Cristo que ressuscitado disse que de Deus Padre recebeu todo o poder no céu e na terra, e que assim despachou os santos apóstolos pelo mundo em missão para que eles instruíssem e batizassem os povos e que estes observassem tudo o que ele lhes havia mandado. Esse Cristo vitorioso sobre a morte, com poder sem igual entre os homens, o maior de todos os homens, o maior em dignidade, não só pela união hipostática, mas também pela conquista, pela sua vitória como Redentor. Esse, que é Deus nosso Senhor, tem esse projeto de cristianização de todos os povos. E esse projeto os maçons, os livre-pensadores, principalmente a partir dos 1700, século XVIII, começando inclusive pelo próprio Portugal, quem diria, pelo próprio Portugal tão abençoado por Deus, vai e começa a ser barrado, começa a ser borrado esse belo plano por mão dos maçons. E Padre Malagrida, então, contrariando-os, ele diz: olhe só o que vocês fizeram. Estão levando nosso Portugal a receber um duro golpe da divina providência. Com esse terremoto que assolou a nossa terra no dia 1º de novembro de 1755. Ele fez um sermão, então, juízo da verdadeira causa do terremoto. E ali ele deixa claro: a causa verdadeira do terremoto que nos afligiu são os nossos pecados, as nossas iniquidades, a nossa infidelidade a Cristo Rei. Isto é a causa. E nós vemos nas páginas da Sagrada Escritura isso ser declarado de novo e de novo. E isto serve para nós aqui, em berço esplêndido no Brasil, como uma advertência. Porque se isso aconteceu em Portugal, se isso tem acontecido em Taiwan, que talvez nem recebeu, como aconteceu com os ninivitas, tantas luzes como nós aqui temos recebido, se eles foram punidos dessa forma, de uma maneira tão repentina, o mesmo poderá acontecer conosco e devemos reconhecer que isso é consequência das nossas faltas. Lembremos do que diz o Espírito Santo na Sagrada Escritura, no livro do Eclesiástico, capítulo 27, versículo 4. Se te não mantiveres firmemente no temor do Senhor, depressa a tua casa será arruinada. A tua casa será arruinada. Não somente tu, mas a tua casa, toda ela. Tudo ao seu redor. Você veja aqueles edifícios sendo destruídos pelo tremor de terra, como se espalham aí os vídeos e imagens. Então, depressa quer dizer sem qualquer previsão humana, sem qualquer possibilidade de deliberação sobre para onde ir, onde se esconder, onde se proteger. É depressa. E a perda irreparável. Então, muita atenção, porque Deus, sim, padeceu por nós, é o nosso Redentor,
mas ao mesmo tempo Deus também é o nosso rei. Ele se tornou rei, não só dos judeus, depois da sua ressurreição é rei sobre todas as nações. E ele vai exercer as suas prerrogativas como rei. Não só conduzindo sabiamente aqueles que se subordinam, se submetem a ele, mas também castigando aqueles que desobedientes lhe resistem. E é isso que nós vemos acontecer com o mundo, dia após dia. E são muitas formas de castigo que Deus usa. Mas, atenção, porque quando ocorre um terremoto, fica muito evidente tanto a onipotência de Deus, quanto a grandeza do seu juízo sobre aqueles que pecam. Ou melhor, tomando como matéria, né, como é grave a afronta, o pecado do homem contra Deus, que demanda de Deus pesar tanto a mão como pesa quando vai castigar o mundo. Deus espera, tem paciência, adverte, mas o homem teima, insiste, persevera na maldade e chega um momento que somente resta o recurso de despejar a sua ira sobre um povo, sobre uma nação inteira, muitas vezes. Então, muita atenção, para que a nossa casa não acabe sendo por completo arruinada, temamos a Deus. Entendamos que Ele é o nosso Rei e que nós lhe devemos satisfação, que nós lhe devemos prestar obediência, devemos seguir os seus mandamentos, devemos cuidar para nos preservar em sua amizade, não lhe desagradar em nada. Porque se o fizermos, estejamos certos que, além de estarmos fazendo um grande mal a nós mesmos, porque ele não dita nada que não seja para o nosso bem, sendo ele suma bondade, além disso, estamos trazendo a ruína sobre toda a nossa casa. Então, muita atenção. E é isso que fiz, então, aqui nesse vídeo. Trazer para vocês essa consciência que falta nos maçons, que falta nos livres pensadores, faltava naquela época do Marquês de Pombal, e falta na nossa época. Padre Malagrida, por dizer isso, ele foi perseguido, capturado e queimado, foi condenado por uma inquisição de mentira, por uma inquisição maçônica. Fala muito das vítimas, que na verdade eram hereges, eram criminosos da Inquisição Católica, mas ninguém fala aí da Inquisição maçônica, como essa Inquisição que condenou o Padre Malagrida, injustamente. E ele foi condenado, foi um mártir, Padre Malagrida, por simplesmente dizer o que venho dizer aqui agora. E digo isso a vocês, porque cada vez mais se torna necessário que as pessoas enxerguem as coisas de uma forma sobrenatural. As pessoas têm a visão perfeita. Eu não recebi essa graça de Deus, de ter uma visão 100%. Tenho lá meus problemas visuais. Mas consigo enxergar o que muitas pessoas aí não estão a ver. Mesmo que esteja diante do seu nariz, o que torna ainda mais grave a cegueira. Quer ver que, dentre essas várias causas intermediárias, instrumentais, naturais que nós podemos aduzir para todos esses fenômenos, existe uma causa última, determinante, formal, sobrenatural, que infelizmente são os nossos pecados. Essa é a causa desses terremotos, desses tsunamis, de todos os flagelos, doenças contagiosas. Todas estas coisas derivam, em primeiro lugar, que nos afetam, que nos afligem como povo, e isso ocorre por conta dos pecados. Então, se nós queremos nos livrar destas consequências terríveis, então devemos fazer o quê? Dobrar os joelhos diante de nosso Senhor Jesus Cristo Rei,
pedir-lhe a graça para que nós sigamos fielmente os seus santos mandamentos e não falhemos nisso, como povo, como país, como nação. E aí, desse jeito, a coisa vai para frente. Agora, se perseverarmos neste projeto falido dos maçons, de separação entre religião e política, de separação entre a fé e a moral, sobrenatural, os mandamentos de Deus e aquilo que nós seguimos na vida, e os costumes da sociedade, etc. Se existir esse descompasso como há na nossa época, então estejamos certos de que na medida certa e no tempo certo, Deus haverá de nos castigar como outrora castigou a Lisboa, uma florescente corte da Europa, a primeira, infelizmente, a começar aí em grandes desvios, como o próprio padre Malagrida coloca, e nós sabemos, né, sobre o Marquês de Pombal, começando a fazer grandes injustiças, né, contra a fé, contra a religião, a qual ela era a mais devedora de todas as nações da Europa, porque pequena foi elevada por Deus, e assim foi tão bem punida por Deus. Assim aconteceu antes com Jerusalém, não esqueçam disso, totalmente destruída por sua infidelidade a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Assim sabemos também, por muitas profecias, inclusive pelo Apocalipse, que acontecerá com a própria Roma, sede da religião católica. Então, assim também pode acontecer com Brasília, com São Paulo, com Rio de Janeiro, com as cidades todas do Brasil, se não dobrarem os joelhos diante de Cristo Rei, publicamente o reconhecerem como Rei, observarem seus mandamentos, cedo ou tarde, mas na verdade, depressa, tempo de Deus, virá o grande castigo. Então vamos tentar, pelo menos quanto a nós, reparar pelos pecadores e fazer o possível para não estarmos no número deles. Vamos lá para o Eclesiástico novamente, versículo 6, nesse mesmo capítulo 27, que diz que quando acontece de vir a tribulação sobre o homem justo, isto é como quando o vaso do oleiro vai para o forno. Ou seja, é apenas para que ele fique mais firme, para que brilhe mais ainda os seus méritos diante de Deus. Então, é para isto que vem. Agora, se vamos buscar a causa destas calamidades que atingem bons e maus indiferentemente nas grandes cidades, nas aglomerações de pessoas, a causa são os pecados públicos, os pecados que não são reprimidos, que não são evitados, muitas vezes são até incentivados. Essas autoridades públicas que, em vez de prezarem por zelar para que sejam observados os mandamentos de Deus, que não fazem isso, que não fazem o seu papel, que não usam bem o seu poder para serem ministros de Deus também, não só dos homens, esses que falham nisso, miseravelmente, por culpa própria, estes saibam que virá o castigo depressa, a sua casa será arruinada. Isso não é o que digo eu ou o que concluo eu. Isto é o que afirma o Espírito Santo na Sagrada Escritura. Agradeço a você pela atenção. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.